Vamos nessa. Bom dia, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Chesco. Aí também, né, também conhecido como, né, also known as Jean Francesco Venturini, mas o asterisco é que normalmente o Jean Francesco sai quando é xingão, quando fez M, deu problema, né? Aí sai Jean Francesco. Senão é Chesco, tá? Sou um dos veteranos, vamos dizer assim, né, aqui da robótica. E eu fiquei muito feliz quando o André fez o convite aqui para conversar com vocês, né? Vou tentar ser breve nas palavras. Eu não sei muito como compartilhar o meu conhecimento empírico, senão por meio de histórias e comparações. Então, eu vou contar histórias que eu vivi aqui na robótica e explicar como é que elas se juntam com o eu trabalho hoje. Tá? Então, sem alongar muito a bio, eu sou egresso aqui do Pio 12, né? Então fiz o meu ensino fundamental, finalzinho aqui, médio aqui no Pio 12, curso técnico. Depois fui para a faculdade, cursei um pouco de engenharia elétrica. Engenheiro elétrico, né, Oliver? Não engenheiro eletricista, engenheiro eletricista. Aí depois a elétrica parecia que era muito amplo, passei na UERGS, fui fazer automação na UERGS, mas a universidade estadual aqui sempre foi um negócio meio problemático, não vingou muito, e nesse ínterim passei no concurso do banco. E aí guiei minha carreira para administração, né? Na administração eu fiz a faculdade, fiz o mestrado, fiz MBA e tudo mais, e hoje eu trabalho na área de canais digitais do Banco do Brasil. Então hoje meu time cuida do aplicativo do banco, do internet banking e da nossa conversa pelo WhatsApp. Então são esses 3 canais digitais que a gente cuida. Quando eu digo cuida, hoje é engraçado, né? Que eu cuido das pessoas que cuidam, porque eu não faço mais muita coisa, né? E essa é uma transição que a gente vai vivendo durante a vida, né? Então, aqui na robótica a gente começa construindo o robô, de repente você não está mais lá virando parafuso, conectando o cabo, você está orientando quem está fazendo, aí de repente se orienta o cara que orienta, né? Então a gente vai virando líder de líderes à medida que o tempo passa, e vai percebendo o quanto é muito importante cuidar de quem está do lado, né, do nosso par, dos nossos alunos, e nessa transição que a gente vai indo para mentores. Tentei condensar muito o assunto, porque dá vontade de falar muito, né, porque quando a gente tem paixão por um negócio que a gente gosta, a gente quer compartilhar, e você, putz, mas está faltando história, está faltando exemplo, né, a gente quer enriquecer. Então eu vou pular um pouco sobre por que a First é legal, essa parte vocês já sabem, por que a robótica é legal, vocês já sabem, e vou tentar realmente trazer as histórias de como que isso mexeu na minha vida. E eu não sei se alguém aqui estava na palestra do Silas, né, ele fala do Steve Jobs, né, daquele discurso famoso, que ele diz que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, e esse foi o mote aqui de como eu organizei o pensamento, né, então são os bots e os dots, né, e se não fosse sobre vencer, né? Então os bots são a parte prática, empírica, a gente mete a mão, vai fazer acontecer, vai construir, né? E os dots realmente são aqueles pontos, as conexões, as experiências, as vivências, cara, que enquanto a gente está acontecendo, não consegue perceber. Daí lá na frente, putz, foi por isso, foi por aquilo, e as histórias são boas, né? Fazer uma enquetezinha rápida, quem é que sabe quem são esses caras? Cara, tem nome aqui, tem cola. Alguém arrisca? Vou falar só sobre um deles, para vocês entenderem quanto que isso aqui é especial na vida. Esse aqui específico, alguém arrisca quem é? 2 capitães de missão. Esse cara aqui se chama Charles Bolden. Ele foi astronauta da NASA, botou algumas missões do ônibus espacial. Inclusive, alguém reconhece esse desenho aqui? Esse cara foi o cara que botou o Hubble no espaço, na missão dele. E esse cara estava num evento da First, e eu tive a oportunidade de conversar com esse cara. Cara, aqui eu já poderia terminar minha fala, dizer assim, gente, isso aqui mudou minha vida, obrigado, fui. Né? Então, assim, para vocês entenderem o quão maluco é esse universo da First e cara, quantas conexões, os pontos impossíveis, que hoje parecem impossíveis, vocês vão poder alcançar. Eu vou pular uma fotinho aqui. Esse aqui vocês conhecem, né? Já viram falar nesse cara? Patrick ali junto também, né? Que nosso guru lá da John Deere. Filipinho, o cara famoso de verdade nessa foto, Dom Bozo, que era presidente da First. Esse cara aqui vocês conhecem? Rapaz, esse aqui o Ivo e o Oliver tem que conhecer. Véio. Vocês vão reconhecer. Dave Lavery.
Ouviu? Cara, esse cara, executivo de exploração do sistema solar, evento da First também, você vai conversar lá com ele. Ele que decidia, Ivan me corrige, né? Se aumentar alguma coisa ou omitir alguma coisa foi só para engajamento na palestra, tá? Mas podem fazer as correções aqui. Ele decidia quais eram não sei se até hoje ainda decide, né? Os projetos de exploração do sistema solar. A gente tem uma missão aqui, tem a Juno e tem a Mars Orbiter, quem que a gente vai lançar? Essa aqui custa 1 bilhão, essa aqui custa 2, vai você. É só isso que esse cara fazia. Quando encontrei com ele lá no evento, né, a gente vai criando novas referências de vida, disse assim, cara, meu Deus do céu, é o cara, quando é que a gente vai chegar em Marte? Aí ele falou assim, não, massa, cara, fico muito feliz e tal, mas com quem você deveria conversar realmente e trocar uma ideia com esse cara aqui. Aí o cara chegou assim, Charles, esse aqui, na época ele era o administrador da NASA, chefe, né? Então é um universo muito maluco de conexões e a gente vai configurando novos ídolos, novas referências, né? O maior de todos, né? Esse aqui, na sala anterior a gente estava conversando, né? E tudo começou com os educadores, né, Ivan? E aí o grande educador, né, que junto com o Jim Cameron pensou assim, cara, o meio é mais importante que o fim, a forma que a gente faz é mais importante, foi o Woody Flowers. E essa galera vocês conhecem? Muito bem. Aqui existe um filme que em algum momento eu vou localizar aqui para ver se a gente pode passar, né, que é 20 aranhas, um robô e uma barata. É um memezinho, foi um vídeo dessa época, um pouquinho mais pra frente, talvez 2004, né, que era essa turma que fazia. Então aqui, muita gente. Queria agradecer, cara, fiquei muito feliz que o Ivan está aqui hoje, ele vai ser citado inúmeras vezes nessa palestra aqui, mas faz parte da história e a gente carrega até hoje muitos exemplos e valores do que ele transmitia. O Oliver está aqui comigo também, que a gente dividiu muito o início ali, vai aparecer. E a primeira mensagem que eu queria passar aqui no início, cara, ela fala desse carinha aqui também, que é o irmão Paulo, do Ivan, e para dizer o seguinte, eu trabalho no banco hoje, no mundo corporativo, e aí tem uma questão que a gente fala na Força sobre compartilhar as coisas, né? E aí tem um cara chamado Peter Thiel, não sei se vocês já ouviram falar, vão procurar, 0 a 1, o livro, e diz assim, bicho, execução é tudo, ter uma ideia não é nada, né? Então, uma coisa muito importante, cara, que a gente pega aqui na história do André, quando fala, por exemplo, do Ivan e do irmão Paulo, foi que esses caras, todo mundo poderia ter visto, conhecido ou experienciado um programa da First, conhecido, mas pegar isso, transformar num projeto, trazer, criar do zero, executar, aí é que está a mágica. Né? E aí começa a primeira conexão com o mundo corporativo. Cara, ideia todo mundo tem um monte. E você pode, cara, tem uma ideia de startup aqui, pode falar para todo mundo. Se você for falar lá no Vale do Silício, não existe esse negócio do segredo velado, não vou falar qual que é o meu negócio porque talvez ele vai fazer. Lá, inclusive, eles trocam ideias sobre os negócios porque todo mundo sabe que falar é fácil, executar é difícil. Então, assim, se nós estamos aqui hoje, se deve muito por pessoas que acreditaram e que têm poder de execução. Na Força a gente vai aprendendo várias coisas, né, quando a gente está no time. E aí agora eu vou contar algumas histórias, cada slide é uma historinha aqui, eu vou conectando com o banco. Só falta programar, é uma frase... Alguém já falou só falta programar quando estava construindo o robô? Aquela risada eu acho que deu match, né? Cara, e aí como é que tá? Não, só falta programar. Vocês acham que no banco acontece isso hoje em dia, lá na parte de canais digitais? É engraçado, cara, nos aparece, né? Só está pronto quando dá para usar. É isso. Né? Para nós, para o cliente, então, por exemplo, criei uma interface nova no aplicativo lá. Tem uma telinha, cara, se não voltar lá quanto dinheiro você tem na conta, se não conseguir fazer o Pix, não adianta nada. A tela lá está construída, está bonita, está colorida, né? Então, funcionalidade só tem quando ela é aplicada. E a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente aprende, né, que pedir ajuda é sinal de força, não é de fraqueza. Hoje o meu time tem 150 pessoas, são 18 gerentes, 2 especialistas. E como eu falei, eu faço pouco hoje. Eu ajudo as pessoas que têm os seus times e que fazem, né? E aí, para isso, o que a gente precisa fazer sempre é comunicar com clareza, honestidade, não reter informação e pedir ajuda. Quando a gente pensa no mundo corporativo, é engraçado, assim, porque eu penso assim, putz, eu sou muito especialista em algo, eu manjo muito de um determinado negócio. Aí eu me enxergo como uma pessoa essencial, é o contrário, você precisa ser substituível.
Como que acontece no banco? Quando você é a única pessoa que sabe sobre o assunto. Aí eu vou trazer aqui para fora da First. Apareceu uma oportunidade de promoção, cara. Eu vou pegar o Klaus e vou levar o Klaus para outra vaga, lá ele vai ser promovido. Cara, não pode. Se tirar o Klaus daqui, o negócio cai. Se tirar o Oliver da programação, o robô não é programado. Se tirar fulano da mecânica, o robô não anda. Então vocês têm que ser substituíveis para que vocês possam evoluir e dar o próximo passo. Isso significa assim, cara, não retém informação. Sempre peça ajuda. Uma história engraçada do pedir ajuda foi na primeira temporada. Tive a honrosa missão lá de ser o driver do robô. E tem um cara muito fenomenal, o gênio que trabalhou conosco, chamado Ricardo Wickett. Está na Alemanha, Ivanzinho? Ricardo? Mostrou? Tudo bem? Whiskas. E o Whiskas, cara, ele programava como se aquilo ali fosse fazer 1 mais 1 igual a 2, né? Mas ele não ia viajar conosco para os Estados Unidos, não retém informação, Ivan, Jean, cola lá, tinha escola com o Ricardo e aprende a programar. Falei, vem para mim. Sentei lá com o Ricardo, passei semanas lá olhando o código. Quando o robô desembarcou nos Estados Unidos, não deu o play na primeira vez. Beleza, o programador resolve. Quem disse que eu conseguia fazer o primeiro bit funcionar? Não tinha como, gente. E aí o que acontece? Aí vem o espírito da First, a humildade, cara, precisamos de ajuda, vai para as outras equipes e pede ajuda. Eu não achei foto, mas eu lembro do nome do menino até hoje, o Adam, né? Aí, cara, chegou o menino do outro time, sentou do lado aqui, Ricardo Style resolveu o problema, nosso robô voltou a funcionar e a gente competiu, né? Cara, sem ele a gente não teria competido, eu não teria conseguido, né? E aí, é isso, pedir ajuda é sinal de força, né? Então no início, pô, a gente fica, né, envergonhado, fica com receio, pô, não consegui. Mas aí tem que tirar o aprendizado, né? Então, cara, preciso fazer melhor, preciso me dedicar mais, não fiz a altura, vamos resolver o problema. Foco sempre na solução e não no problema. A gente entra para competir, mas no fundo a competição é só desculpa. O que realmente importa são as conexões que ficam para sempre. Né? Então no ano seguinte eu não fui competir, né? Tive um problema de saúde, depois eu conto um pouquinho mais. E os meninos, poxa, cara, o Adam estava lá, perguntou, você veio, como é que você tá? Tá tudo bem, né? Então percebe que eu estou falando histórias, cara, de mais de 20 anos aqui, e as histórias ficam, as conexões ficam, e os aprendizados ficam, né? Então quando a gente fala que não é sobre vencer, lembre-se sempre, não é um pacto de mediocridade. Né? Então isso não quer dizer que é só a água e açúcar, aqui a gente não quer ganhar. Cara, vocês sabem, queremos ser os melhores, queremos estar no topo, queremos ir para o Hall da Fama, é sobre o como. O como a gente faz diferença. Naquele ano o Adam não precisava ter nos ajudado, nós éramos uma equipe adversária. Né? Mas isso não ia mudar o quanto ele sabia, não ia mudar o que a gente tinha feito e principalmente não ia mudar o que a equipe dele tinha feito. Então, compartilhar para a gente vencer junto. Outra história muito boa, e ela fala aqui, alguém aqui está mais na área de business do time, de negócios, marketing, mais técnico, pede para faturar. Alguém conhece essa expressão? É engraçado, né? Que negócio, você sabe o que é faturar uma compra? Alguém já ouviu falar sobre isso? Lá nos idos de 2002, a gente tinha que comprar peças para construir o robô. Né? Hoje, às vezes, já vem pronto. E aí, Ivan não tem dinheiro. Como é que eu vou comprar peças sem dinheiro? Pede para faturar. Né? Então, quando a gente pede para faturar, o fornecedor ele emite uma cobrança, né? Diz assim, vou te cobrar daqui a 30 dias. A forma muda, né? Na época era um boleto, N boletos. Né? Hoje vai ser um Pix, você vai pagar com o cartão ali na frente, enfim. Mas pede para faturar. O que é a moral disso, né? Ali a gente aprendeu que existia um outro mundo, para além do técnico, e existe a vida real com a qual a gente se relaciona, né? Aqui a gente está num ambiente que ele é escola, universidade, indústria, mercado de trabalho, e aí as coisas vão evoluindo para lá, né? E aí essa coisa da falta de dinheiro, ela pegou também para a gente viajar. Tínhamos que levar 28 alunos, 28 alunos não, na verdade eram 28 na equipe, 2 mentores, 2 adultos, 4 meio adultos, né? 2 realmente adultos, 2 meio adultos e 24 malucos ali, né, querendo ir para os Estados Unidos. A gente estava falando de 2003, foi logo depois dos atentados lá nas torres do 11 de setembro, 2001, dólar, valor alto histórico. Como é que a gente arruma dinheiro? Aí uma das formas que se chegou, né,
para a gente conseguir grana para isso. Perdoem também se eu estiver repetindo alguma história, tá? Podem sinalizar. Foi todo o muro do colégio virou espaço de propaganda. Então, foi separado em áreas ali que a gente podia vender anúncios para as empresas, foi feita uma pastinha de patrocínio, dizendo, ó, você quer que a sua empresa anuncie aqui, mas aí vem o charme, quem é que foi vender esse patrocínio? Foram os pais, foram os mentores, os professores, foram vocês. E aí, Jeanzinho, que sabia bem de matemática, química, física nem tanto, né? Tinha que ir lá e fazer uma proposta de negócios comercial, dizer assim, cara, olha só, você vai deixar lá, a gente vai imprimir isso aqui, vai botar lá no muro e você vai pagar X mil reais por X meses. Mas e quem pinta? E quanto é que custa? E quanto é que eu vou ficar? Eu posso negociar? Né? Então a gente acaba aprendendo coisas da vida real. Hoje no banco, a pastinha de patrocínio existe para todos os projetos corporativos que eu vou fazer. Então, por exemplo, a gente estava com um problema muito grande para abertura de contas no digital. Então, hoje, se você quiser ter um Pix do Banco do Brasil, enfim, a nossa experiência para você conseguir ir lá, tirar sua fotinho, fazer seu cadastro, e isso com segurança, né, tem uma camada muito grande de complexidade que eu preciso garantir que o Jean é o Jean. Né? Como é que eu vou saber que não é o Ivan que está com o meu celular? Então, esse aspecto tecnológico é muito complexo, mas a gente precisava melhorar esse processo. Só que na vida, nas empresas e aqui ninguém faz nada sozinho. Para botar esse projeto de pé, eu preciso que a área de segurança refaça tudo que eles fizeram, eu preciso que a área de cadastro refaça tudo que eles fizeram, que a gente contrate um fornecedor para fazer uma biometria facial. E isso tudo envolve dinheiro, envolve tempo, envolve pessoas. O que eu preciso fazer lá no meu dia a dia? Pegar minha pastinha de patrocínio e sair convencendo as pessoas. Então a gente tem que ter clareza de propósito, tem que ter objetivo do que a gente vai fazer, mas o que a gente faz hoje para botar o time de pé é o que vocês vão fazer para botar as suas necessidades, suas ações de pé quando vocês estiverem no mundo corporativo. Não muda, e esse aprendizado fica demais. Mais importante, ninguém vai fazer por você, as pessoas vão te ajudar, as pessoas podem te orientar, mas a atitude depende única e exclusivamente de você. Essa segunda parte aqui da história é muito boa também. Houve um momento da minha vida em que eu trabalhava simultaneamente em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Passo Fundo. Dava aula na robótica aqui do Pio 12, no Repio, que vocês viram hoje de manhã, então, professor aqui. Dava aula em São Leopoldo no Sinodal, foi um período curtinho de tempo, e no Conceição, lá em Passo Fundo. E aí eu digo carregando propósito e robôs pelo Rio Grande do Sul. Então, cara, quando você gosta do que você faz? Fala, Ivan. Deve. Que a gente fez sucesso no review aqui, e aí várias escolas se interessaram. Só que não tinha quem desse aula. Aí os estudantes mais velhos, eles, começaram a dar aula em outras escolas. E eles não tinham ação. Daí eles começaram em outras escolas para ensinar o que a gente fez aqui, aquela vez lá nos mini robôs. Segue. Perfeito, cara. E sobre o prazo, eu lembro que eu cheguei a primeira vez lá em Passo Fundo no colégio, aí fui receber meu pagamento, recebia por dia. Aí cheguei lá na tesouraria, o cara disse, não, pois não, né? Cara de aluno. Eu falei, não, eu sou professor da robótica. Eu lembro que o cara botou para trás, professor da robótica, é assim, me receber aqui, minha RPA e tal. E era isso, nós éramos, sei lá, os jovens, né, Oliver? E viajando para fazer esse negócio acontecer, cara. E olha que legal, olha os pontos lá atrás, né? Talvez uma parte da gente estar aqui hoje se deve a isso, né, cara? Eu tenho uma gratidão, uma dívida de vida com o Ivan por essas oportunidades, né? Que, cara, mais maluco que nós era o Ivan, que chegava, ligava lá para o diretor de colégio e dizia, não, vou te mandar um professor aqui, pode confiar. Experiente. E assim a gente fez acontecer. Hoje, na minha realidade no banco, isso significa a mesma disponibilidade. O Silas estava contando uma história lá de sala de crise, né? Agora a gente tem um nome novo, assim, né? Quando cai o aplicativo, quando fica fora do ar, a gente não chama mais sala de crise, é sala de soluções. Ó. Melhorou, né? Porque, não, crise é muito feio, tem impacto negativo, né? Semântica que fala sala de soluções. Aí tô eu aqui um dia, em casa, então eu moro em Brasília desde 2017, nessa parte do banco. Estou em casa aqui, toco meu telefone dia 1º de abril, às 2 da manhã. Atendi o telefone, o app está fora, precisamos de ajuda. Aí eu olhei, cara,
com sono ainda ali, 1º de abril, 2 da manhã. Duvido. Pegadinha, né? Sacanagem, né? Tava fora mesmo. Aí, levanta, acorda, abre o computador, o que será que aconteceu, não sei o quê. Pô, 5 da manhã, restabeleceu massa, vai dormir. 20 de dezembro do ano passado. Não sei por que a gente grava as datas, né? 20 de dezembro do ano passado, instabilidade no WhatsApp, meio-dia, todo o canal do WhatsApp fora para o banco todo. Putz. Ele é muito importante, porque a gente usa ele para fazer segundo fator, confirmação, então um monte de coisa fica fora do ar. Aí, beleza, isso meio-dia, final do dia não vai, o problema não restabelece, aí chama a Meta, né? A Meta, fornecedora do WhatsApp, não, porque a gente já está com o nosso time global de engenheiros e ninguém sabe o que é. Aí, putz, todo o time do banco reunido e vai 1 da manhã e 2 e 3. Eu falei, cara, preciso dormir, dorme 1 hora, volta. E isso é compromisso, né, turma? Então, assim, time lá revezando, virar a madrugada, porque a gente gosta do que faz e sabe do impacto que vai ter, né? Então, quando está fora aqui, tem as coisas mais inimagináveis que podem acontecer dentro da responsabilidade que a gente tem hoje como banco. Em um dado momento da pandemia, tocou um telefone lá no banco dizendo assim, cara, queria dizer o seguinte, porque preservando os interlocutores de quem ligou e quem recebeu a chamada, queria dizer que o governo federal não pode pagar as vacinas nesse momento porque seu sistema está fora, então trate de restabelecer, telefone na cara. É isso. Então, hoje, quase 1/3 do PIX do Brasil passa pelo nosso sistema. Então você imagina o que acontece quando a gente fica 5 minutos fora do ar, quando fica um dia, quando fica uma noite. Então não pode ficar. Então aí, para a nossa parte técnica aqui, tem um monte de coisa que vocês fazem hoje no dia a dia. Você prende bem lá, de prender bem um cabo, de ajeitar bem uma peça, de deixar lubrificado, a ter um fallback, um sistema de backup, né? Esse aqui falhou, esse aqui assume, esse aqui falhou, esse aqui assume, esse aqui falhou, esse aqui assume. Sobre disponibilidade, mais uma legal também foi numa sexta-feira, isso deve ter uns 3 anos, foi a última grande queda assim, que a gente teve de sistema. Cara, fatores aleatórios, acidentes acontecem, não é por acaso, múltiplos fatores. Chegou uma sexta-feira à tarde, começou a degradar o sistema, caiu um ali, caiu outro lá, tá. Eu disse, cara, sabe quando você sente aquele cheiro maravilhoso de M no ar? Eu disse, vai dar ruim, né? Fui para casa, sentei e fiquei no computador, isso já era umas 11 da noite, aí... Cara, continuou gravando a crise, quando deu umas 11h30, mais ou menos, talvez meia-noite, me ligou o diretor na época, ele falou assim, cara, sala de soluções, crise, preciso de você. Eu falei, não, beleza, só estava esperando o telefone tocar porque eu vi que ia acontecer, né, a questão da disponibilidade. Então, problemas vão acontecer, isso é incontrolável. O que acontece com a gente na vida, a gente não controla, a gente só consegue controlar como que a gente lida com eles, né? Então, novamente, está disponível. Naquele dia, a gente só conseguiu restabelecer tudo no sábado à tarde, e foi o pior de todos, porque nessa sexta para sábado não passava o cartão de débito, não passava o cartão de crédito, não ia Pix. Aí você imagina você saindo do restaurante ou do hospital, né? Ou saindo de uma loja ou da farmácia e o cartão não passando. E o Pix não ia, e o app não abria. E aí você abria o app lá, não aparecia que seu dia estava lá. Então, cara, crises acontecem, essas são muito pontuais, quando tem os casos graves, mas a gente tem que estar disponível e pronto para atuar. E quando a gente está construindo, tem que tentar fazer com que não caia, né? E aí depois disso a gente teve uma grande mudança lá na infraestrutura, duplicamos toda uma parte de infraestrutura. Vou adiantar uma coisa aqui para não esquecer, já que eu lembrei agora. Se em algum momento tiver competição em Brasília, que vocês participarem, me mandam um WhatsApp, se vocês tiverem disponibilidade, tem um negócio que a gente faz que é o Tecnotour. Dentro do Parque Tecnológico a gente tem infraestrutura de tecnologia espalhada pelo Brasil e mundo todo, mas em Brasília a gente tem um parque tecnológico muito massa e você pode visitar. Então tem as salas com mainframe, se der incêndio lá, faz vácuo, tem que sair porque isola o fogo lá porque tira o ar da sala. Tudo que vocês imaginarem, né? Os painéis de monitoramento e tal. Então para quem gosta de tecnologia e de hardware e de software é massa, gratuito, podem me avisar. E esse cara aqui do meu lado, tá lá atrás, ali, ó, Oliver. Isso aqui éramos nós indo para Caxias, Oliver. Passo Fundo, Senai Mecatrônica. Então isso aqui era saveiro do colégio. Aí olha a loucura aumentando, gente. Aí pegava os meninos, carteira tirada ontem, a gente botava o robô aqui atrás.
E viajava porque tinha um outro Senai, uma outra escola que queria entender como é que é esse negócio da robótica, bota o robô na garupa e vamos viajar e demonstrar. Então, assim que as coisas iam crescendo, né? Então, com um propósito e um sonho na garupa. Até aqui tudo legal? Alguma pergunta até aqui? Mas, vamos lá, deixa eu cuidar com o horário. Webmaster, essa história foi contada já? Bom, eu só estou pegando cola lá com o Ivan. Em 2004, fomos fazer as camisetas do time, e aí eu disse, não, cara, deixa comigo, estou conversando com a gráfica, e aí fiz um modelo, né? Aí o modelo era que tinha o nome e embaixo a função. Aí eu mandei o modelo para a gráfica Chesco, função Webmaster. Na época eu cuidava do site, hein? Cara, loucura. E aí foi para a gráfica e voltou 300 camisetas escritas Chesco Webmaster. Todo mundo Chesco Webmaster. Cara, e a receptividade do time concorrido foi exatamente essa que vocês tiveram aqui na sala, né? Não fui trucidado, não fui expulso, não fui penalizado, né? Mas, cara, o que a gente faz com isso? Ironicamente, quis a vida que naquele ano tive um problema de saúde mais grave e não viajei. E aí todo mundo chegou com o Chesco Webmaster nos Estados Unidos e pensou, cara, como assim? Eu disse, não, tem um membro do nosso time que está doente no Brasil, é uma homenagem para ele. Cara de pau, né? Então, assim, a gente acha contorno para soluções e, cara, aprendizados da vida, né? Num cenário que o que acontece com a gente não é controlável, né? Não desesperar frente aos problemas e as coisas que acontecem é algo super importante. Então, tem solução, tem contorno, tem jeito. Eu lembrei de uma outra história agora que aconteceu, foi num evento da FLL. Logo depois, alguém lembra do Oscar que entregaram um prêmio errado? Sim? Logo depois desse episódio, estávamos nós, eu não vou lembrar qual era a cidade agora, pode dizer depois. Brasília ou São Paulo. E aí, o que aconteceu? Anunciamos um prêmio errado na FLL para uma equipe. Aí imagina, gente, você está lá competindo, time. Exato. E não é tipo assim, vimos antes, assim, cara, e o vencedor é Under Control, e subiu o time, e tirou foto, e parabéns. E aí quando bateu o nome, os juízes, cara, tá errado, isso aqui está errado. O que faz? Arruma. Né? Então, assim, aconteceu o problema, não controla o que fazer, solução, né? Então, na época, Ivan, com muita maestria lá, subiu ao palco, relembrou a história do Oscar, né? E disse assim, cara, temos que fazer a correção aqui, infelizmente não foi isso, pedimos desculpas, volta a equipe, vai a equipe e foi o menor dano. Mas a gente não controla o que vai acontecer, a gente controla só o que a gente vai fazer depois. E esse erro não, cara, falhar não define ninguém, né? Todo mundo vai falhar, então essa é uma paz que você tem que encontrar no coração quanto antes, que vai dar problema, você vai falhar, não vai tomar as melhores decisões sempre. Importante é ter em mente humildade, dizer assim, putz, errei, realmente, foi mal. Você tinha razão, podia ter feito de outra forma, né? E no BB a gente tem alguns ritos para tratar com isso, né? Então, na cultura de agilidade, desenvolvimento de software, tem algumas coisas que a gente faz formalmente, né? Tem retrospectiva sem culpa, é um deles. Retrospectiva é um rito da agilidade, né? De olhar para trás, ver o que foi bem, o que foi mal. Tem post-mortem, né? Quando tem um problema muito grave é o pós-mortem, lá a gente faz a análise. E o objetivo é entender o que deu errado para não repetir, isso é importante. Então, um outro episódio que aconteceu no banco uma vez, a gente tinha uma solução que ela, para você fazer uma determinada transação, ela confirmava se o seu celular estava liberado. Então, cara, o celular do Jean é o do Jean mesmo, porque se eu entrar com a sua agência conta e senha de um outro celular, eu poderia fazer a transação. Quando o desenvolvedor estava fazendo os ajustes, alguém aqui programa código? Aqui. O que ele fez? Ele só comentou a linha que chamava a validação de dispositivo. Por que ele fez isso? Porque tem um processo chamado homologação, vocês já ouviram falar sobre isso? Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento, constrói, aí diz, cara, tá pronto, homologa, testa, valida. Aí vai para um outro ambiente onde chega uma outra pessoa para testar aquilo ali. E essa parte de validar o dispositivo lá era complexa, então, cara, comentou aqui, não, a validação do dispositivo a gente sabe que funciona, não precisa testar aqui, comentou. E git commit, pum, foi parar na produção o código.
Tem uma frase muito boa que é põe em produção que a vida homologa. Gravem essa. Quer dizer o seguinte, cara, põe para rodar que se não for funcionar, a vida vai te demonstrar, né? Batata, né? Então, dia seguinte, cara, banco é um ambiente super atacado, cibersegurança, enfim, já teve exploração maliciosa, né? Ou seja, estavam tentando fazer fraude com a transação, o alerta pegou, a gente conseguiu barrar rapidamente lá, era um produto junto com o Google, a gente conseguiu conter, cara, como que isso aconteceu? Aí beleza, senta na mesa, todo mundo que mexe, olha pro processo, cara, foi isso, porra, não façamos de novo, vida que segue, cara, enterrou, acabou, não tem que ficar puxando o corpo sangrando pelo meio para mostrar que a pessoa, sabe? Então é a cultura de falhar rápido e aprender rápido, tem que ser na prática mesmo, né? Muitas empresas falam sobre falhar rápido e aprender rápido só até a segunda página, né? Quando chega na terceira página é gestor e não sei o quê. Mas na verdade isso é um aspecto cultural bem importante que dá segurança para o time. Então entre vocês, gente, tentem ter sempre isso em mente. Cara, você vai falhar, o seu companheiro vai falhar, o importante é a gente aprender junto e não repetir. Nunca é um pacto de mediocridade, pelo contrário, né? Isso não quer dizer assim, vamos passar pano porque acontece, pelo contrário. Se deu problema, a gente tem que falar sobre ele. Resolver, não fazer mais. Mas é entender que isso acontece e que isso não define você como pessoa ou como profissional. Estamos todos sujeitos a isso. Essa história é muito boa. Ela aconteceu na FLL, foi em Salvador, que a gente foi avaliar um time, cara, e o time não conseguia ser avaliado. Eles não estavam em lugar nenhum, eles não estavam disponíveis, eles não estavam no pitch, a gente tinha que caçar os moleques lá para aprender. E aí, putz, o que será que está acontecendo, né? Aí a gente foi entender a história. Eles eram uma equipe de garagem, numa região periférica de Salvador, né? Então, tinha um programa, acho que era do SESI, Vira Vida, alguém lembra? Conhece? Não? E aí, nesse programa, uma escola de SESI adotava uma outra escola, mandava um mentor, e aí essa equipe era de uma região bem difícil lá de Salvador, eram, sei lá, 10 semanas, e o mentor técnico foi 2. E nunca mais foi, porque nunca mais foi. E aí eles apareceram para competir, né, as 10 semanas depois, com um robô que mal funcionava, e sem conseguir realizar nada, super envergonhados lá, sem jeito, né? Então, deslocados que estavam sozinhos, desamparados. E aí, o que aconteceu, cara? As outras equipes acolheram eles. Aí, de repente, a gente foi descobrir, eles estavam lá embaixo de uma escada, com as outras equipes fazendo o robô, enfim, construindo, programando, cedendo código, aquelas coisas que, tipo, no mundo corporativo, né? Acredite ou não, tá? Eu não vou nominar os outros bancos, mas cara, a gente compete ferozmente no mercado, mas nos últimos 2 meses a gente teve reunião, conversa, troca, vou botar assim, uns 4 ou 5 bancos e fintechs grandes, teve no escritório de alguns em São Paulo, eles estiveram no nosso, porque, cara, isso não muda quem a gente faz no mercado e a gente trocar boa prática, trocar experiência e jogar limpo e ser férias. Isso acontece, cara, se isso acontece no mercado financeiro mais acirrado do mundo, não tem por que não acontecer nos outros, sabe? E essa equipe aqui, eles foram muito ajudados e a gente descobriu que a gente não conseguia encontrar eles para avaliar porque eles não estavam nem aí para avaliação. Aí isso é a parte do não é sobre vencer, né? A gente sempre quer ir lá, dar o melhor e vencer. Para eles, quando eles viram que o robô funcionava, que eles conseguiam fazer missão na quadra, eles estavam se divertindo tanto que eles esqueceram que tinha juiz, que tinha pesquisa, que tinha core values, né? Apesar de que eles estavam vivendo os core values, né? O Gracious aqui na essência, né? E era por isso que a gente não conseguia encontrar com eles lá, né? Então, eles não estavam competindo, eles estavam vivendo o que amavam. Quando a propósito, a entrega fala por si. No BB, cada sistema digital impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. Então, esse aqui eu falei um pouquinho antes. Eu acho que eu tenho uma sorte de, dentro do sistema financeiro, trabalhar numa empresa que tem espírito público, né? A gente tem declarado isso. Então, a gente entende que tem uma missão para cada brasileiro que é importante, cara. Se o nosso Pix falhar, falha a vida de muitas pessoas que podem estar em momentos muito críticos, né? E isso aqui é um negócio que a gente não pode perder nunca. Querer ganhar, mas entender por que a gente está ali, por que a gente gosta e o que a gente vai levar para a vida. Robôs quebram, troféus enferrujam, tecnologia evolui, mas os pontos que a gente conecta continuam vivos em cada um de nós. Então, cara, isso fala muito para mim sobre isso aqui. Verdadeira realização.
Maior felicidade é ver o time vencer. E aí isso, passados os anos, olhando os pontos, eu pude vivenciar de diversas formas. Né? Eu não consigo imaginar como que Ivan se sente vendo aqui, né, essas coisas acontecendo. Eu vou falar um pouco das minhas experiências pessoais. Né? Teve uma menina que ela saiu agora do time faz pouquíssimo tempo. Ela passou no concurso do BNDES, ela saiu do time e foi trabalhar no Rio de Janeiro. E aí, antes de trabalhar lá na tecnologia, nos negócios digitais, ela trabalhava nas agências, que nem vocês veem aqui na cidade e tal. E as agências têm metas de negócio, né? Então, cara, tem que fazer tal. Eu disse assim, Tati, me diz aí, lá no último semestre que tu estava na agência, aí um ano atrás, o que você fez lá? O que era a meta? O que tinha que vender? Eu falei, cara, não lembro. Eu falei, pois é, em algum momento aquilo ali era a coisa mais importante da sua vida, você só conseguia pensar nisso, né? Depois de um tempo, aquilo ali vai se esvaindo, vira uma memória. Eu falei, cara, Tati, como é que era trabalhar na agência? Putz, eu adorava. Tinha fulano, era uma agência de interior, aí as pessoas vinham, e o cara me trazia o que ele tinha produzido lá na fazenda para me agradecer. Eu falei, cara, as conexões ficam. Então, assim, objetivamente, o que a gente construiu de robô, alguma coisa que era um problema muito grande, ali talvez a gente vai esquecer. Agora, você vai lembrar do Adam que ajudou você lá em 2002, 2003 a programar, vai lembrar do Oliver que entrava lá no dia frio para levar o robô em algum lugar. Você vai lembrar que o Ivan estava lá dando aula de robótica em 50 cidades para fazer o negócio e levantando 50 bandeiras para o negócio crescer. Então, a verdadeira realização ela se dá pelos outros. E aqui no Under a gente passou muitos anos sem conseguir ganhar, né? Quando eu botei o título da palestra, eu pensei, cara, a galera do Under vai me matar, né? Porque assim, como assim não é sobre vencer, né? Aqui a gente sofreu tanto para ser uma equipe vencedora, né? Para conseguir os resultados pelos quais a gente sempre trabalhou, cara, mas tanto. Né? E para ver os resultados da robótica também no Brasil. E aí acho que o grande barato hoje, eu lembro exatamente, cara, quando a gente ganhou o primeiro Chairmans ainda, que não era Impact, né? Cara, que loucura, bicho. E eu já não estava diretamente no time, não era mais driver. O Silas falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar e é real. Assim, nós, enquanto estudantes, vivemos pouco tempo da FIRST. Né? Vocês vão ver pouco tempo da FIRST. Daqui a pouquinho vocês já vão estar formados, já vão ser mentores. E aí, olha que maluco, né? Então, eu vivi, sei lá, um ano de estudante e já vivo mais de 20 de convívio, né, com os programas. E a gente vai percebendo que a realização se dá, né, pelos relacionamentos que a gente tem e aí se dá pela vitória dos outros. Hoje, quando um time que trabalha lá comigo entrega um negócio que funciona, eu vejo a galera lá, pô, que massa, funcionou. Então, eu vou falar de uma entrega muito massa que um negócio que a gente tem feito com muita intenção lá no banco, que é a acessibilidade. Então, voice over e talkback, né, para quem tem alguma necessidade especial, aumento de área de toque na tela do app para quem é mais velho. Cara, fomos super premiados por isso, né? E aí quando você vê as pessoas ganhando o prêmio, a realização vem para você, né? Então acho que esse é um grande barato do vencer, que hoje o que eu faço, o que eu ganho para mim, cara, sem sacanagem, ele parece irrelevante, não dá um barato duradouro, assim, cara, é bom ganhar tal, mas eu me realizo muito mais pelo que os outros realizam, né? E tá aqui, por isso que esse convite hoje para mim foi muito legal e eu, cara, quero falar muito, porque é muito bom estar aqui e ver que as coisas deram certo. É muito bom estar aqui e ver equipes de outras cidades, cara, o negócio prosperando. E eu penso que vocês estão tendo o mesmo leque de oportunidades que um dia foi dado para mim e que mudou minha vida. Então acho que esse é o nosso negócio, cara. E aí a questão é o pay it forward, né? Mande à frente. Então, diria para vocês que trabalhem para oportunizar para que outras pessoas também possam viver isso. Quando eu entrei na FIRST, eu achei que era uma competição, construir um robô e vencer, leva um pouquinho de tempo, mas logo a gente entende que é sobre algo muito maior. O robô é um meio, né? Quem que já viu o vídeo do This is not a robot? Acho que a Magic Island traduziu. Vocês já viram? Isso não é um robô. Cara, sensacional. É aquilo ali. O robô é o meio, a competição é o meio. Em algum momento a gente conecta que tudo isso aqui que a gente está vivendo foi só o meio para sermos pessoas melhores. Tendo alguns ganchos finais, né? Então aqui, fazer é sempre maior que falar.
Então, assim, cara, muita gente fala muito, pouca gente faz. Primem sempre pela execução. Tem uma outra fala lá que tem muito para quem trabalha com desenvolvimento de software, tal, cultura de agilidade, que é o feito é melhor do que o perfeito. Primeiro você começa, depois você melhora. Tem um leque grande disso aqui. Mas executar é tudo, né? Começar é o passo mais importante. Não retém informação. Você precisa ser substituível e forme seus substitutos. Então, vão vir novas oportunidades para você no time, na vida, e você só vai conseguir agarrar essas oportunidades se tiver alguém que faça o que você faz, né? Se for num ecossistema. Dividir para conquistar e dividir as conquistas, né? Isso também foi um aprendizado que a gente sempre teve aqui. Tudo fica mais fácil se você divide, mas às vezes você vai ganhar sozinho, vai chegar em algo individual e você tem que lembrar que talvez você ganhou individual, mas você não chegou ali sem a ajuda de alguém. E nessa hora, volta para dividir e chamar. Tá? Então esse foi um grande aprendizado também que a gente sempre teve com o Ivan e com a robótica. Embora sejam coisas parecidas, tem essa pequena nuance. Então tem alguns momentos que o reconhecimento vem para o indivíduo, cara, para e reflete, assim, putz, obrigado, porque você me ajudou lá, eu ganhei esse prêmio aqui agora, né? A gente chegou lá, e isso vale para o time também, né? Nós ganhamos um Impact, a gente ganhou Engineering, cara. Lembra na trajetória de vocês, quem ajudou, e manda um salve lá, diz assim, gente, olha só, ganhamos tal coisa aqui, muito obrigado. Eu lembro lá atrás, quando você nos ajudou. Porque esses são os dots, esses são os pontos, e essas são as conexões que vão ficando na vida. Um aprendizado que a gente tem no banco hoje, eu já fui subordinado dos meus chefes, né? Sou subordinado de quem já foi liderado meu, a gente nunca sabe onde a gente vai estar na mesa, né? Então, assim, sempre trate todo mundo com respeito, você não sabe que batalhas que a pessoa está passando, e nessa parte de dividir as conquistas é isso, cara, a gente vai, um dia, a gente brinca que a gente está sempre com a cordinha amarrada, né? Tem essa frase no banco, né? Tá com a cordinha amarrada significa que se a pessoa caiu, você segura, e se a pessoa subir, ela te puxa junto, né? Então, a gente está sempre nesse ecossistema onde as pessoas estão conectadas. E outra coisa muito importante cara, teve um chefe meu que falou esses dias assim, cara, cortar um mato é importante para que as outras árvores possam crescer, né? Então, sem conhecimentos apurados de botânica, cara, às vezes cresce uma florestona lá, tá todo mundo grandão, bonitinho e tapando o sol, né? E aí tem todo um ecossistema ali embaixo pronto para florescer e a gente precisa dar espaço, né? Então, uma prática lá que você faz, às vezes, é pegar aquelas copas que estão fechadas lá em cima, lá no alto, corta, a luz vem e o resto sobe. Então, sempre tem que ter essa visão da gente continuar reciclando o nosso ecossistema para que todo mundo possa crescer e se desenvolver. Por fim, vocês também já devem estar todo mundo com fome, né? Cara, a vida é muito circunstancial. A vida é circunstancial, essa é uma maluquice. Se eu não fosse voluntário da First, da Lego, eu não ia estar onde eu estou hoje no banco, e eu vou contar rapidinho essa história. Se não fosse pelo Ivan e pelo professor Dário, vou contar essa história, provavelmente ninguém de nós estaria aqui nesse sábado aqui conversando. Dário atropelado. Atropelado. Vou começar pela do professor Dário, então. Estávamos nós lá no ensino médio do Colégio Marista Pio XII, aliás, aqui do Colégio Marista Pio XII, quando nosso professor de física foi atropelado. Essa história vocês já ouviram 1000 vezes? 1200? Só quem é do Under conhece, né? Com o professor Dário atropelado, o que aconteceu? Cara, precisamos de um professor de física substituto. Quem apareceu no Colégio Marista Pio XII para substituir o professor Dário? Aquele jovenzinho, que hoje tem cabelos brancos, mas chegou aqui gurizão, que disse assim, cara, sou de um colégio, província de São Pedro, lá eu vi que tinha um programa massa de robótica, o que vocês acham? E pouco tempo depois a gente estava estourando capacitor no laboratório de química, tudo que a gente tinha nos componentes eletrônicos e umas placas, umas protoboard lá, fios e pilhas, né, Oliver, para começar o sonho. Você fez aquele vídeo bonito que vocês viram lá, né, da compressão de Bonito. 17? Foi 1911. E essa história aqui como que eu fui parar na área de tecnologia do banco. Estava eu num evento, foi num nacional de FLL em Brasília, juiz, né? Então eu fui juiz de... Cara, a build da First é irrelevante, né?
Pô. a LEG do Brasil a fazer as competições de Virtual League. Eles eram juízes jurados e organizavam isso também. Aí acabou viajando aí. Perfeito. E com essa função de fazer a First crescer no Brasil, a gente estava por todo lugar, foi virando juiz, tá, beleza, eu era juiz de Core Values do Lego lá em Brasília. E aí nesse evento, cara, amigo do amigo do amigo do amigo, apareceu um diretor que levou os filhos dele para ver a competição. Eu disse, cara, pô, legal, não sei o que. O G também é do banco, onde é que tu trabalha? Não, trabalho aqui na agência Novo Hamburgo, atendimento pessoa jurídica. Legal, sou fulano de tal, diretor lá da área de negócios digitais do banco. Esse aqui é meu filho, cara. E aí o que acontece com quem está conhecendo a First pela primeira vez no evento? Que o que a gente fala é muito diferente do que a gente vive, né? Pô, ficou maravilhado, né? E aí disse assim, cara, como assim, né? Tá lá na agência, trabalhando, nunca pensou em trabalhar com tecnologia? E, cara, para nós, dentro da organização, Banco do Brasil, né, só 100 mil funcionários, a sede tem 6. Então, estatisticamente, é muito mais provável que você vai estar trabalhando em qualquer outro lugar que não seja na sede, né? Então, o funil sempre vai ficando mais restrito. E aí, ele falou assim, contei a história, desde 2002, então vamos lá, né? Isso já era 2016, então já tinha 14 anos de First nas costas ali. Toda a historinha, falou assim, cara, legal, um dia que tiver uma oportunidade aqui, eu te ligo. Abril, né, daquele ano. Esse é tipo, a gente vai marcar, vamos vendo, né? E nunca mais. Eis que estou de férias, um dia em casa, dormindo, tal. Cara, de férias mesmo, tá? Era literal, estava em casa dormindo, tocou o telefone. Aí tem um meme, né, que agora praticamente não atende mais telefone, né, porque é só telemarketing. Olhei DDD 61. Quando o telefone tocar DDD 61, que é o de Brasília, porra, é da sede do banco. Ou é alguma coisa muito boa, ou outros 98% era a chance de você ter um problema muito grande, né? Aí atendi o telefone e disse, pô, Jean, beleza? Aqui é o fulano, diretor do banco, isso aqui, eu tô te ligando porque tem uma oportunidade. Senhor fulano, né? Sentei na cama, né? Cara, lembro muito claramente. Teremos uma oportunidade aqui, vai ter uma seleção para trabalhar aqui na área em Brasília, isso aqui eu queria te convidar. Aí legal, cara, isso aí foi uma loucura, né? De tarde já ligou um executivo, fez uma entrevista, ligou outro, já perguntou o que fazia, não fazia, o que não sabia. Isso uma quinta-feira, disse, legal, já tá afim de vir? Cara, eu vou. Quando é que você pode vir? Segunda-feira pode ser? Eu falei, opa, é um pouco mais complicado, né? Então isso foi, sei lá, tipo novembro, e eu acabei assumindo lá 1º de fevereiro de 2017. Aí passei uma jornada de canais digitais como um todo, trabalhei em laboratório de experimentação, 1 milhão de coisas, e hoje cuido dos canais digitais do banco lá com o time. E aí a vida é circunstancial, cara. Se eu não tivesse lá me engajado para estourar capacitor no laboratório de química, se a gente não tivesse feito 1 milhão de eventos, não tivesse mantido contato, se não tivesse muitas pessoas que me ajudaram, né? Então tem várias pessoas aqui que vocês conhecem, cara. Vocês conhecem o Rafa, vocês conhecem o Oliver, o Ivan, o Felipe, o Daniel. Cara, então assim, bicho, essas pessoas são os elos, são os dots que estão no passado, estão no presente, vão estar no futuro e, cara, quando a gente chegar lá para frente, olhar para trás, vai entender como que um influenciou na vida do outro e a gente foi crescendo, se desenvolvendo juntos e sendo melhores. Então, vivam hoje com muita tranquilidade, aproveitem, cara, essa oportunidade magnífica. É difícil da gente enxergar tudo que a gente pode fazer, acontecer, ou como que a nossa vida vai se projetar lá na frente, né? Como diz o Jobs lá na fala dele, a gente só consegue conectar os pontos ligando para trás. Mas, cara, aproveite com intensidade cada momento. As falhas, os robôs, as pecinhas que a gente deixou aqui, umas vão enferrujar, outras a gente vai lembrar, vai ter um pinzinho que a gente guarda, vai ter uma camisa de 20 e poucos anos atrás, mas o que a gente carrega de verdade são as relações e as pessoas. Para cá, para o mundo corporativo, para a vida, né? Então, o que vocês devem preservar muito são as relações com as pessoas. Nessa história, né, de como as relações são importantes, a única certeza que eu tenho de tudo que eu vivi até aqui é que eu não teria chegado em lugar nenhum se fosse só por mim. Tenho meus méritos? Tenho, estudei, me dediquei, mas a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Então, tenho, cara, uma gratidão enorme por todas as pessoas com quem eu me relacionei e que proporcionaram que eu estivesse aqui hoje batendo esse papo com vocês. Espero que tenha sido bom, tenho certeza que foi meio difuso,
sei se vocês já viram uma entrevista do Marco Luque, do humorista lá, pergunta para ele se ele tem medo da inteligência artificial. E aí ele diz que ele não tem medo, que a inteligência artificial é lógica, já eu nem tanto. Então, meu pensamento também é meio difuso aqui, mas estou à disposição, tá, gente? Obrigado pelo espaço, desculpem ter dado uma alongadinha, acho que ainda ficou dentro dos 50 minutos prometidos. Se tiverem dúvidas, perguntas, se quiserem me chamar depois para perguntar qualquer outra coisa também, se procurar por esse nome magnífico, vocês vão achar todas as redes sociais, né? O Chesco está em algumas, o Jean Francesco vai estar no LinkedIn. Quer perguntar de trabalho, de banco, de tecnologia, de software, qualquer coisa eu estou à disposição também, ainda que seja depois do evento, beleza? Obrigado.